Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nosso culto devocional nesta manhã de segunda-feira, nós estaremos estudando essa semana o livro do profeta Sofonias. E a leitura bíblica para hoje é Sofonias capítulo 1, versículos de 1 a 4. O título é Exterminarei deste lugar o resto de Baal. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a minha mão Estenderei a minha mão contra Judá e contra os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Palavra lida, oremos ao Senhor. Ó Pai querido, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Estamos iniciando mais uma semana no nosso calendário, Senhor, falando sobre os profetas que foram usados pelo Senhor no passado. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Permita-nos fazer uma escatologia para os nossos tempos e os tempos vindouros. Pela tua palavra, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Amados, como nós vimos aqui, é trineto, ou que nós falamos aqui, é tataraneto de Ezequias, um grande rei, um exemplar, um exemplo de liderança que nós estudamos há poucos dias atrás. Os tempos de Sofonias, essa palavra não foi somente dirigida aos tempos em que ela foi escrita, mas ela nos permite fazer uma escatologia, e ela diz muito sobre o milênio, que é um acontecimento que virá. Não sabemos quando, mas é certo que ele acontecerá. O Messias virá em glória e recolherá a igreja para que reine com ele. E os israelitas então poderão conhecer e reconhecer que verdadeiramente, de fato, Jesus é o Messias, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amados irmãos, nós temos que entender, então, que ele fala, e nós vamos ver durante esta semana, da grande tribulação. Nós temos que saber que o dia do Senhor é um tempo de purificação para o povo de Deus, tanto para o povo de Deus, para que nós vivamos de acordo com a sua vontade. Esta é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida, que façamos aquilo que está de acordo com a sua vontade. Na época do profeta Sofonias, há uns tempos atrás, alguns anos antes, Israel, o povo de Judá, havia experimentado um grande avivamento na obra de Deus. Houve reconstrução do templo, vários eventos que reaproximaram o homem de Deus. No entanto, era um período de recaída em que voltaram a cultuar os deuses cananitas e até mesmo de Amon e Moabe, amonitas e moabitas, o deus chamado Baal. Ora, a história vem mostrando que a idolatria tem sido um dos grandes pecados do povo de Deus. E quando nós falamos naquela época em Baal, nós lembramos que hoje pode se ver vários ídolos, mas nem é desses cristianizados, entre aspas, que nós estamos falando. Existem outras coisas que são consideradas idolatria e que às vezes nós nem percebemos. Muitas vezes as pessoas idolatram até mesmo comidas, especiarias, idolatram pessoas, enfim, cultuam verdadeiramente algo como se fosse
cultuando a um Deus, mas não é Deus. Estão me entendendo, amados irmãos? Muitas coisas que até mesmo um grande clube de futebol, ele é mais venerado, mais adorado do que o próprio Deus. As emoções, no momento de um gol, no momento de uma comemoração, às vezes elas são muito mais entusiasmadas do que um culto em adoração a Deus. As pessoas dedicam com muito mais afeição àquilo do que ao próprio Deus. Às vezes deixam até mesmo de pertencer a uma igreja, de servir a Deus, porque os horários dos eventos esportivos, por exemplo, eles não batem com os horários dos cultos, então, ou batem, né? Ficam no mesmo horário, a pessoa prefere, às vezes, estar dedicando ao esporte do que ao culto a Deus. Isso é trocando os valores, invertendo, valorizando muito mais as coisas da criatura do que as coisas do Criador. Amados irmãos, os nossos tempos não são diferentes. Então, essa mensagem de Sofonias, ela não diz somente a Israel, mas fala muito para a igreja, para que estejamos atentos, vigilantes, para que não possamos cair em erros. E, às vezes, as pessoas idolatram a própria denominação na qual deveriam estar apenas servindo de comunidade para adorar e honrar a Deus, mas honram muito mais a sua denominação, a sua seita, seja lá o que for. Então, é muito perigoso que às vezes as pessoas bem intencionadas pensam que estão servindo bem a Deus, mas no entanto não estão. Então, o livro do profeta Sofonias, ele vai nos deixar alerta contra essas coisas. Estão me entendendo, amados irmãos? Então, que essa semana seja uma semana muito proveitosa, que o Senhor nos abençoe com estas palavras do profeta e que possamos tirar proveito das mensagens que estamos extraindo esta semana para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Que seja uma semana ricamente abençoada. Amém, amados irmãos? E até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E assim seja em nome de Jesus. Amém.